Já a sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33, eu quero ler com você os versículos de 1 a 4. Esse texto diz assim: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Muito forte esse texto, viu? Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Êxodo 33, a partir do verso 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os aveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eita, que palavra forte é essa, irmã Jaqueline. Glória a Deus. A expressão de Moisés, não é? Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir daqui, não é? Irmãos, como eu falei, eu vou falar sobre um assunto que se faz necessário estarmos sempre falando sobre ele. Que assunto é esse, irmã Jaqueline? A presença de Deus, que é algo indispensável na vida de qualquer pessoa. A presença de Deus era a coisa mais importante que Israel buscava. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro, mas foi protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem, conforme o livro do Êxodo vai relatar para nós. A presença de Deus, ela dava direção de dia e proteção à noite. Ou seja, a nuvem que ia por cima do povo durante o dia, ela fazia sombra e ela mostrava também para o povo o caminho. O povo seguia a sombra da nuvem. E à noite, como o deserto ele tem baixíssimas temperaturas à noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo, uma nuvem, né? Como se fosse uma coluna de fogo sobre o povo para aquecer e iluminar o caminho à noite. Mas só que a Bíblia vai dizer que houve um dia em que a presença de Deus foi embora. A presença de Deus foi embora do arraial de Israel. O povo pecou. E você sabe, como diz a Bíblia, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A maior tragédia do pecado é que ela afasta de nós a presença de Deus. E este texto, ele nos ensina como valorizar a presença de Deus em nossas vidas e na igreja também. E eu quero começar aqui falando sobre a presença de Deus na igreja. Preste atenção. Nossas vidas, elas serão vazias, os nossos cultos serão sem vida, nossas músicas serão sem unção e nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. E eu vou explicar isso. Deus está em toda parte, isso fala de onipresença. Mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. É outra coisa. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório, como foi quando Jacó acordou em Betel. Aliás, a experiência de Jacó deveria ser também a experiência de todos os membros de uma igreja. Aleluia. Jacó sentiu a presença de Deus tão grande que ele disse: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Aleluia. Outra coisa que eu quero destacar em relação à presença de Deus é que o pecado afasta a presença de Deus. Observe nesse texto, você pode ler todos os capítulos anteriores de Êxodo e também o capítulo 33.
A impaciência levou o povo a buscar outro Deus. Moisés subiu para orar, passou lá 40 dias e 40 noites. O povo não quis esperar o retorno de Moisés. Chamou Arão, que era o seu auxiliar. Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar esse Deus que eles fizeram. Entregaram-se à prática ostensiva do pecado. Rebelaram-se contra Deus. Abandonaram a Deus e depressa se desviaram do seu caminho. Por terem se curvado diante de um ídolo, imediatamente eles sucumbiram na decadência moral. Preste atenção. Arão errou ao ceder à pressão do povo para se desviar. E você e eu não podemos ceder às muitas pressões que querem transformar a igreja em um lugar estranho de culto. Quantas igrejas que não parecem mais uma igreja. Quantas igrejas que não parecem mais um local de adoração a Deus. Porque tem muitas igrejas que têm se amoldado ao padrão deste mundo, que têm se amoldado às coisas deste mundo, e nós não podemos permitir que a igreja se transforme num lugar estranho de adoração. Esse texto deixa claro que o pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. No capítulo 32, Moisés chega a dizer que quem é do Senhor, venha a mim. Observe aqui, os dois andam com Deus, e os que andam segundo os seus próprios corações. Eu vou repetir: há os que andam com Deus e os que andam segundo os seus próprios corações. Deus intentou destruir o seu povo e começar uma nova nação. Observe que no capítulo 33, no início, o Senhor disse: olha, o Senhor não disse mais o meu povo. Ele disse: Moisés, esse é o teu povo, o povo que você fez subir do Egito. Deus queria destruir aquele povo que tinha um coração idólatra, que estava desrespeitando a presença de Deus, que era constante, que o coração deles havia se desviado para fazer o que não agrada ao Senhor. Por isso Deus disse: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo da terra e vou lhe dar outro povo. Meu Deus, aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés intercedeu pelo povo, e Deus poupou o povo por causa da intercessão de Moisés. Aí Deus disse: eu não irei mais convosco. Tudo bem, Moisés, eu não vou matar o povo não, mas eu também não vou mais no meio de vocês. Escuta, você que está aí agora escutando esta palavra, aleluia. Você sabia que Deus tem poupado pessoas da sua casa por causa da sua intercessão? Você sabia que Deus tem poupado os seus filhos, tem poupado o seu marido, tem poupado pessoas da sua família, tem poupado amigos por causa da sua oração e da sua intercessão? Só que uma coisa que eu não posso deixar de destacar é que uma coisa é Deus poupar para que algo pior não aconteça, e outra coisa é a presença de Deus no meio do povo. Outra coisa é Deus estar com essas pessoas que você intercede. Eita Jesus, preste atenção, porque essa é a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus. Qual é, irmã? Deus se afastar do seu povo. Paulo disse lá aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que Deus disse que iria se retirar, e ele se retirou. E se Deus não for conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo bem, mas e se Deus não for conosco? Se Deus não estiver conosco? Se Deus não estiver entre nós? A Bíblia vai dizer que aquela nuvem que protegia o povo desapareceu. A coluna de fogo sumiu. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. Eu fico muito triste, mas eu não posso deixar de observar que muitas igrejas estão fracas, os seus membros estão caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados do mundo. Por quê, irmã Jaqueline? Porque a presença de Deus já não está no ambiente. Isso porque muitas igrejas têm se amoldado aos padrões desse mundo, como eu já falei. Tem prazer nos banquetes do mundo, perderam a fome de Deus e da sua presença.
muitas delas, né? Porque nós somos igreja, não estou falando apenas de uma comunidade religiosa, nós somos a igreja. Muitos de nós conhecemos a respeito de Deus, mas não a Deus. Eita, irmã, que isso é forte, Muitos de nós conhecemos a respeito de Deus, conhecemos o que a Bíblia diz a respeito de Deus, conhecemos o caminho da igreja, só que muitos de nós não conhecemos a Deus. Como disse o Senhor através do profeta, muitos me honram só de lábios, mas o coração está longe de Deus. Ah, meu Deus do céu. E aí eu quero falar sobre a causa do afastamento da presença de Deus. Observem, nesse texto ou nos capítulos anteriores também, os filhos de Israel se arrependeram. Eles odiaram o que tinham feito e graças a Deus por isso. Eles desprezaram-se por isso. O texto vai dizer que eles se entristeceram quando souberam que o Senhor não ia no meio deles e não colocaram as suas roupas, os seus atavios. Eles compreenderam que haviam trazido tragédia sobre as suas cabeças. Compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus. Observe que o pecado traz vergonha e opróbrio para nós, baixeza. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade, é uma tragédia. Hoje nós temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Estamos nos acostumando com o pecado. Coisas que antes para nós era pecado, tem gente hoje já considerando coisa normal. Esses dias eu ouvi algumas pessoas dizerem para mim e dizerem, algumas coisas que eu achava que era pecado, hoje para mim já não são pecado. E eu fiquei assim, pensando, meditando naquilo, porque a gente se pergunta, será que a Bíblia mudou? Só porque os tempos mudaram, será que a Bíblia mudou? Tem gente que não sente mais saudade de Deus, não sente fome da palavra de Deus. Ah, meu Deus. Tem gente que já não nota que a glória de Deus se apartou dele ou dela. Tem gente que já não sente a falta da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando o seu povo com mão poderosa do Egito, triunfando sobre os seus deuses, sobre Faraó, sobre os seus cavaleiros, abrindo o mar vermelho, não estava mais no meio do povo. Ele disse a Moisés, eu não vou mais no meio desse povo. Isso encheu aquele povo de desalento. Isso alarmou eles. Isso levou eles a chorar. O texto diz que eles choraram muito. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. As bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel sem Deus não tem sentido. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A igreja pode ter prosperidade, a igreja pode ter influência, pode ter dinheiro, pode se destacar na sociedade, mas e se Deus não está presente? E se a glória de Deus não está no meio da igreja? Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é da presença de Deus. O salmista disse no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Oh, aleluia! Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, se queremos a presença de Deus em nossa casa, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Foram esses adornos que os havia levado à queda. A simples lembrança era odiosa. Deus disse, despojem-se deles. O Senhor disse, não coloquem suas roupas, não coloquem os seus atavios. E assim o povo fez. Entenda,
Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus. Sabe, o Senhor disse: tire esses enfeites. Tire, eu não quero nada disso. Nós precisamos aprender a romper com aquilo que ofende a santidade de Deus. Precisamos chorar toda vez que pecamos, toda vez que erramos, mas não só chorar, porque o verdadeiro arrependimento é seguido de abandono do erro. Entenda que nada pode substituir a presença de Deus no meio do povo. Nada pode substituir a presença de Deus no meio do povo. Veja, o texto vai dizer que Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. É uma coisa maravilhosa ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Quem é que não quer, não é? Eles são ministros de Deus ao nosso favor, é o que a Bíblia vai dizer. Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Você precisa entender que não há substitutos para a presença de Deus no meio da gente, no meio do seu povo. O anjo mais guerreiro, o anjo mais poderoso, uma miríade de anjos, milhares de milhares, como diz a Bíblia, não substitui a presença de Deus. Deus prometeu até que daria vitória ao povo. Você lê lá onde nós lemos 33 de Êxodo. O Senhor disse: olha, esse teu povo que tu fizeste subir, eu não vou no meio deles não, mas eu vou dar vitória. Eu vou dar vitória. Eu vou permitir que eles entrem na terra. Preste atenção. Deus prometeu a eles a vitória. Deus prometeu a eles desalojar os inimigos que estavam na terra prometida. Eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. Eu vou repetir. Isso aqui é muito forte. Alabai, eu sei, canturei. Deus permitiu que eles tivessem vitória contra os seus inimigos, mas comunhão com Deus é outra coisa. Tem muita gente se gabando e dizendo assim: ah, Deus está no meu coração, sou uma pessoa abençoada, tudo que eu peço em oração Deus me dá. Deus pode até te dar, mas ter comunhão com Deus e entrar no céu são coisas distintas. Deus pode te abençoar. A Bíblia diz que a chuva que vem para o justo vem para o ímpio. O sol que nasce para o justo nasce para o ímpio. Não confunda as bênçãos de Deus com a presença de Deus. Não confunda as bênçãos de Deus com a comunhão com Deus. Moisés não queria apenas as vitórias. Moisés não queria apenas as bênçãos. Ele queria a presença de Deus. Ele não queria apenas bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus seria terra estranha, porque nada substitui Deus na vida de alguém. Ai, Jesus, como eu sinto a presença de Deus aqui. Como, irmã, buscar de volta a presença de Deus? O texto vai dizer que Moisés percebeu o perigo e retirou-se para orar. Veja que a restauração de alguém começa quando sente sobre si o peso da ausência de Deus na vida. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Foi assim na história. Sempre que um homem, um grupo, uma comunidade se consagrou em oração, se posicionou em buscar a Deus fervorosamente, houve restauração no meio do povo. Sem posicionamento e oração, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, a glória de Deus não desce no meio do povo. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela presença, pela volta da presença de Deus. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse, e foi assim que ele estabeleceu um lugar de adoração, de oração. Ele não pressionou ninguém, era algo espontâneo. E o texto vai dizer que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação.
Nem todos foram à tenda da congregação, mas houveram pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante destacar aqui que eles não se contentaram em orar nas suas próprias tendas. Eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. Não se contente em buscar a Deus só aí na sua casa. Não se contente em buscar a Deus só através do rádio. Não. Precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares, orava no templo. Outros não foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda igual a Moisés. Não espere que toda a igreja venha orar. Não, eu não gosto de ir para a oração, porque quando chega lá só tem Pedro, Tiago e João. Porque quando chega lá só tem 5 irmãos. Porque quando chega lá só tem 10 irmãos. Não, pelo amor de Deus. Venha você orar. E quando você começar a fazer a sua parte, eu começar a fazer a minha parte, muita gente será impactada através da minha oração. Moisés, um homem que orava, ele buscava Deus continuamente. Ele costumava tomar a tenda, armar para ele fora do arraial. Quando ele viu que Deus não ia mais no meio do povo, ele mesmo montou a sua tenda fora do arraial e ele foi buscar a Deus. Moisés tinha comunhão com Deus, e o texto vai dizer que por causa disso Deus falava com ele face a face. Não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Oração não é um monólogo, mas é um diálogo onde você fala e Deus te responde. E aí você pode estar perguntando: irmã, para que orar tanto? Moisés queria conhecer a Deus mais e mais. Ele queria também restabelecer a honra do povo de Deus. Moisés queria mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. E havia também uma outra razão muito tremenda para que Moisés orasse tanto. Sabe qual é? O desejo maior de Moisés era ver a glória de Deus. E eu finalizo essa palavra destacando o seguinte: a oração move a mão de Deus. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, e o povo também foi buscar a Deus, a nuvem da presença do Senhor voltou à tenda da congregação. Eita glória! Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. Entenda que a oração muda as coisas. Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo, mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus disse: meu Deus, no versículo 14 do capítulo 33 de Êxodo, o Senhor disse: a minha presença irá contigo, Moisés, para te fazer descansar. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Nós desejamos ansiosamente mais de Deus. Nós desejamos ver a glória de Deus. Quando há uma manifestação da presença de Deus em nosso meio, a igreja é restaurada, a nossa vida é restaurada, a adoração se torna viva, as orações se tornam fervorosas, a palavra profética é tremenda, é ungida, porque a presença de Deus nos basta. O Espírito está em nós e Cristo recebe a nossa adoração. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está entre nós, Ele está em nós. Oh, tremenda e poderosa presença do Senhor.